Vamos lá para Marcos, capítulo 12. Estamos terminando o capítulo 12 de Marcos, e aí vamos entrar no 13, né? Normalmente o 13 vem depois do 12. Aqui no Evangelho de Marcos é igual, tá? Então, a gente está terminando o 12, daqui a pouco vamos entrar no 13. O 13 vai ser um capítulo muito interessante, como nós falamos na quinta passada. Muita controvérsia, muito falatório, vem do capítulo 13. Mas vamos terminar o 12 aqui primeiro. Lembra que nós falamos das perguntas que estão sendo feitas para Jesus? Perguntas no sentido de pegar Jesus em alguma coisa, não é? São perguntas traiçoeiras, perguntas no sentido de ver como é que Jesus iria responder, para que, então, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, pudessem, de alguma maneira, prender Jesus e matá-lo. Tá? Então, as perguntas são nesse sentido. E Jesus, conhecendo o coração dessas pessoas, você se lembra que ele responde às perguntas com uma outra pergunta. Se você já teve algumas aulas de oratória, algumas aulas de saber como debater com outras pessoas, uma das coisas que é ensinada é você responder uma pergunta com uma outra pergunta. E aí você tem um pouco mais de tempo, não é? De pensar na primeira pergunta, porque você está jogando a responsabilidade para outra pessoa. Jesus aqui está respondendo perguntas com outras perguntas, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam querendo enganá-lo. E as perguntas que Jesus faz deixam as outras pessoas sem resposta. Porque se respondessem sim, o povo não ia gostar. Se respondessem não, o povo não ia gostar também. E aí, como as pessoas não respondem, Jesus também não responde. Nós estamos na última pergunta que vai ser feita para Jesus. Aqui em Marcos, capítulo 12, começando no versículo 28. Interessante nessa história, Jesus não vai responder com uma outra pergunta. Jesus vai responder com uma resposta. Vai ser diferente, porque Jesus viu no coração desta pessoa alguém com sinceridade. Não era como as outras perguntas que estavam tentando, de alguma maneira, enganar Jesus. Essa pergunta aqui foi feita com sinceridade. Então, Jesus vai responder de uma outra maneira. Ele vai responder a pergunta. Tá? Vamos ler esse texto e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Versículos 28 até o 34. É um trecho mais pequeno, né? Um trecho menor, melhor dizendo. Né? Quem gostaria de ler esse trecho pode ler de uma vez, a gente não precisa dividir, não. Tá? 28 ao 34. Eu posso. Pode ler, Dirceu, por favor. Posso. Por favor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único
e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Obrigado, né? Olha só que interessante aqui. Vem agora um mestre da lei, ou um escriba, tá? Uma pessoa que conhecia muito bem a lei de Moisés, o Velho Testamento. E esta pessoa vem então fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta no versículo 28 é: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta sem duplo sentido. Não era uma pergunta no sentido de encurralar Jesus. Era uma pergunta feita com sinceridade. E Jesus respondeu diferente para este mestre da lei, para este escriba, porque ele percebeu uma sinceridade no coração. E Jesus cita duas passagens do Velho Testamento e coloca as duas juntas aqui, e são essas que nós temos, não é? O mais importante, Jesus está dizendo, é amar a Deus. Esse é o mandamento mais importante de todos. Amar a Deus com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento e com toda a sua força. Quer dizer, amar a Deus de uma maneira completa. E aí ele continua dizendo, né? O segundo é ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E Jesus então respondeu com uma resposta à pergunta daquele mestre da lei, daquele escriba. E aí, o mestre da lei, né, cumprimentou Jesus, né? Está dizendo para ele no versículo 32, muito bem, né? Muito bem, como se Jesus não soubesse, né? Mas ele fala para Jesus, muito bem, interessante, né? Está certo ao dizeres todas essas coisas, que a gente deve amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o próximo. Isso é muito mais importante, ele diz, no final do 33, do que todo tipo de sacrifício e ofertas. E é isso mesmo, né? É uma boa lição para nós hoje. Amar a Deus e amar o próximo é muito mais importante do que qualquer dinheiro que você possa ofertar. Né? Interessante isso. Uma vez eu ouvi uma história, talvez você tenha ouvido, né? Sobre três ministros religiosos que estavam dizendo como é que eles faziam as ofertas nas igrejas deles, né? E um deles falou: eu faço um círculo no chão e jogo todo o dinheiro para cima. O que cair dentro do círculo, eu dou para Deus. O que cair fora do círculo fica para mim. Aí o outro falou: que interessante, eu faço bem parecido. Só que eu jogo todo o dinheiro para cima, o que cair fora do círculo, eu dou para Deus. O que cair dentro do círculo, que vai ser um pouco menor, fica comigo. Aí o terceiro falou: não, eu faço muito diferente de vocês. Nem círculo eu faço. Eu jogo tudo para cima. O que Deus quiser, ele pega. O que cair no chão, fica tudo comigo. Né? Aqui, aquele homem está dizendo para Jesus: olha, amar a Deus e amar ao próximo é muito melhor, vale muito mais do que todo tipo de sacrifício e todo tipo de oferta que a gente possa fazer.
uma boa lição para nós, né? Sobre amar a Deus e amar o próximo. E aí Jesus, no versículo 34, vendo que aquele homem realmente estava entendendo e sendo muito sincero, diz para ele que, olha, o seu coração está muito bom, você está bem perto do reino de Deus. Continue dessa maneira, você está agindo muito bem. Interessante que o texto aqui termina, né, de uma maneira positiva. Nós vimos 3 outras perguntas no sentido de encurralar Jesus. E agora vemos essa aqui, que era uma pergunta sincera, uma pergunta muito bem feita e que Jesus, então, respondeu da maneira que todos queriam ouvir. E no finalzinho, né, do 34, ninguém mais ousou fazer perguntas. Interessante essa partezinha final aí. Todo mundo querendo perguntar no sentido de encurralar Jesus, no finalzinho ninguém mais ousava fazer perguntas, né? A maneira como Jesus respondeu fazia com que o povo ficasse maravilhado e aqueles outros que só queriam o mal de Jesus ficassem envergonhados. E agora eles param de perguntar. E agora é a vez de Jesus fazer uma pergunta para o povo. O próximo texto aqui, começando no 35, Jesus agora vai perguntar algo muito interessante para as pessoas que estão ali à sua volta. Do 35, vamos ler do 35 até o 37. 35 a 37. Alguém pode ler esses 3 versículos para a gente, por favor? Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Obrigado. Vamos entender aqui esses 3 versículos que são bem importantes, né? Jesus, então, faz uma pergunta para todo mundo que está ali no versículo 35, né? E a pergunta é: como é que os mestres da lei, os escribas, como é que eles dizem que o Cristo é filho de Davi? Essa é a pergunta que Jesus coloca ali, né? Como que os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? Interessante isso, porque era isso mesmo que os mestres da lei ensinavam, né? Os mestres da lei ensinavam que o Messias, aquele que viria, aquele que seria o salvador do povo, seria filho de Davi. Era isso que os mestres da lei ensinavam e o povo acreditava, que o Messias, o Cristo, seria filho de Davi. E Jesus está perguntando, não é? Não é isso que os escribas ensinam? Que o Cristo é filho de Davi? E aí Jesus vai citar um salmo, no versículo 36, né? Jesus cita um salmo bem conhecido por todos, dizendo que como é então que o filho de Davi pode ser senhor de Davi também? Né? Vocês estão dizendo e vocês acreditam que o Cristo é filho de Davi. Não é isso que vocês ensinam? É isso mesmo. Então, como que este filho de Davi pode ser também senhor dele? Na cultura judaica, isso não era possível, né? Um filho
tinha muito respeito para com o seu pai. Jamais um filho seria senhor do seu pai. Era uma contradição, né? Exatamente, era uma coisa impossível. Então, se eles estão ensinando que o Cristo era filho de Davi, e isso está certo, mas Jesus está dizendo, então como é que o próprio Davi chama ele de Senhor? Como é? Me explica isso. E a única resposta possível, a única maneira que o filho de Davi poderia ser senhor de Davi também, era se este filho de Davi fosse o Messias, Deus vindo ao mundo em carne, como Jesus, não é? Então, Jesus está realmente mostrando aqui a sua autoridade, a sua divindade. Se vocês acreditam, ele está dizendo para o povo, que o Cristo é filho de Davi, e o próprio Davi, lá nos Salmos, chama ele de Senhor, como que é possível isso? A única maneira é se este Cristo, e este Cristo era o próprio Jesus que estava falando com eles, é o Deus vindo em carne. Aí ele pode ser senhor de Davi. E as pessoas não conseguiam falar nada, né? No finalzinho do 37, a multidão o ouvia com grande prazer. E eu posso até ver aqueles fariseus e saduceus e escribas e mestres da lei arrancando os cabelos, né? E dizendo, mas ele está ganhando mais a multidão ainda. Tudo que ele fala, nós não conseguimos desfalar, né? Dá para até ver esse grupinho de pessoas ficando cada vez mais bravo e procurando maneiras de matar Jesus. Jesus mostrou aqui a sua divindade e ninguém podia falar nada contrário, porque era óbvio que todos acreditavam que o Cristo era filho de Davi e o Cristo era senhor de Davi. Isso só podia acontecer se ele fosse Deus. Então, ele está mostrando aqui a sua divindade. E a multidão, mais do que nunca, sentia prazer em ouvir Jesus ensinando. Interessante isso, porque Jesus, você se lembra, está na sua última semana de vida. Ele sabe que este mesmo povo vai se voltar contra ele e vai pedir a sua crucificação. E através do seu ensino, parece que ele está fazendo com que aquele grupinho de pessoas mais influentes fiquem cada vez mais bravos com ele. E ele já sabe no que isso vai resultar. Mas, mesmo assim, ele continua ensinando, né? Continua fazendo a vontade de Deus. Interessante isso. O capítulo 12 termina com 2 avisos de Jesus. Vamos ler esses 2 avisos, aí eu vou abrir para comentários. Tá? 2 avisos de Jesus. Um deles, dos versículos 38 ao 40, um aviso sobre orgulho. E depois, do 41 ao 44, um aviso sobre orgulho também, mas com 2 grupos de pessoas. O primeiro orgulho era com relação aos escribas. O segundo orgulho era com relação àquelas pessoas que achavam que o dinheiro ou bens materiais era tudo o que eles necessitavam. Lembra daquele escriba dizendo que amar a Deus
e amar ao próximo era muito melhor do que qualquer oferta que alguém podia fazer? Agora Jesus vai tocar nesse assunto. Vamos ler esses dois trechos e aí eu vou abrir aí para perguntas e comentários. O primeiro está lá no 38 ao 40. Um aviso sobre orgulho dos escribas. Quem pode ler para a gente, por favor? Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Olha só que interessante, né? Mais uma vez, Jesus ali está falando com os escribas, os mestres da lei, aqueles que conheciam muito bem a lei de Moisés, o Velho Testamento, né? E Jesus está dizendo: cuidado, cuidado vocês que conhecem bem a palavra de Deus, cuidado com o orgulho, né? Uma boa lição para nós aqui. Jesus está dizendo: olha, o mais importante numa pessoa é o seu caráter. O caráter de alguém é o que faz a pessoa importante. A pessoa não é importante pelo tipo de roupa que ela usa, né? Jesus está dizendo aqui, né? Ela não é importante pelo uniforme que ela usa, ela não é importante pelo título que ela tem, ou até mesmo pelo cargo que essa pessoa possa ter. Porque esse tipo de importância é uma importância artificial. O importante mesmo é o caráter de uma pessoa. Jesus está dando um aviso para aqueles mestres da lei, dizendo: vocês se acham importantes porque vocês conhecem a lei? Vocês se acham importantes porque vocês andam com roupas especiais, né? O fariseu, o saduceu, o escriba, ele tinha uma certa maneira de se vestir que os destacava do resto da multidão. E Jesus está dizendo: não são as roupas que nós usamos que dão importância que uma pessoa merece ter, né? Não é o lugar mais importante na sinagoga, né? Os lugares de honra nos banquetes. Olha, não importa o seu cargo, não importa o seu título, o importante numa pessoa é o caráter. Então, este aviso contra o orgulho dos mestres da lei. Depois ele vai dar um outro aviso sobre orgulho também, mas ligado com bens materiais. E ele cita um exemplo aqui, que nós vamos ler essa próxima história. Quem pode ler do 41 ao 44? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Obrigado, né? Então, Jesus aqui está dando um outro aviso. Já falou sobre o orgulho dos escribas, aqueles que achavam que sabiam de tudo, e agora ele vai dar um aviso sobre orgulho também, daqueles que achavam que os seus bens materiais eram suficientes, não precisavam de mais nada.
E aqui parece que Jesus está sentado agora num lugar no templo, lá em Jerusalém, aonde a multidão colocava o dinheiro em caixas de ofertas. Na versão que o Alexandre leu, ele leu gasofilácio, uma palavra difícil, né? Gasofilácio. Isso aí são caixas de ofertas. Não sei qual seria um termo mais moderno aí da gente usar, né? Aqui não sei aí como é que chama isso. Na NVI é onde colocavam as contribuições. Aquelas caixas de ofertas, né? Ofertários, não sei se tem essa palavra, né? Urna. Mas a gente entende o que é. Como que é? Pode ser uma urna. Urna, legal, uma urna. Na minha Bíblia fala em cofre. Aqui fala em cofre. Cofre. Não, legal, né? Eu acho que é essa a ideia mesmo. Eram caixas grandes, onde provavelmente tinha uma coisinha estreitinha, né, para você colocar moeda ou dinheiro, e era como se fosse uma urna, como um cofre, né? Não dava para ninguém pegar. Você colocava lá e depois as pessoas iam contar esse dinheiro e usar para as coisas do templo. E Jesus está ali em algum lugar e ele está observando isso com os seus discípulos e com todo mundo que está ali em volta de Jesus. Lembra que sempre em volta de Jesus existia uma grande multidão, né? As pessoas estavam ali e a maioria queria só ver show. Nós já falamos sobre isso, né? Queria ver um milagre. Não estava ali para aprender, era mais para ver um teatro. Mas estavam ali. E Jesus está observando todas as pessoas. E ele fala que muitas pessoas ricas depositavam ali grandes quantias. Eu não sei como era isso, mas eu gosto, como eu já falei para vocês, eu gosto de imaginar a história. Eu gosto de entrar dentro da história e tentar imaginar o que está acontecendo. E quando eu leio esse texto, eu entendo que aquelas pessoas que tinham muitas posses financeiras faziam quase que um show para depositar o seu dinheiro, né? Se eram moedas, deveriam ser muitas moedas, e elas faziam questão de que as suas moedas fizessem muito barulho, né? Para todo mundo ouvir quantas moedas estavam sendo depositadas, porque aqui fala grandes quantias. Como é que Jesus conseguia ver isso, né? Se era dentro de um cofre, dentro de uma urna. Ou talvez, se tivessem outras maneiras de depositar o seu dinheiro, deviam fazer uma festa ali para mostrar o quanto depositavam. E aí tem uma viúva pobre. Interessante, viúva pobre. A maioria das viúvas era pobre. Porque se você perdesse o seu marido e você não tivesse nenhum filho para ajudar a sustentar a viúva, aquela viúva vivia de esmolas. A sociedade naquela época não tratava muito bem as viúvas, a não ser que ela tivesse filhos que pudessem sustentá-la. Você lembra uma vez quando Jesus ressuscitou o único filho de uma viúva? Lembra? O único filho. Então, esta mãe, que já era viúva, agora perdeu o seu único filho. Ela não ia ter nenhuma maneira de se sustentar. E Jesus ressuscita este filho.
Aqui nós vemos uma viúva pobre. Então, nós temos certeza de que ela não tinha como se sustentar. Era bem pobre mesmo, vivia de esmolas. E o texto fala que ela colocou 2 pequenas moedas de muito pouco valor. 1 quadrante significa poucos centavos. Uma quantia muito pequena, comparada com aqueles ricos que depositavam grandes quantias. E qual que é a lição de Jesus aqui? Versículo 43, ele chama os seus discípulos e diz, olha, esta viúva pobre deu muito mais do que os outros. Mas como assim, Senhor? O Senhor não viu que os outros estavam dando milhares de reais e esta viúva deu centavos? Como que ela deu mais do que os outros? Jesus vai explicar no 44. Os outros deram do que lhe sobrava. Ela deu tudo o que possuía para viver. E esse tudo, na linguagem original, significa tudo mesmo. Quando ela deu aqueles poucos centavos, ela não tinha mais nada. Ela deu tudo mesmo, não tinha nada mais. Então, ela deu muito mais do que aqueles ricos, porque os ricos deram do que sobrava, não ia fazer falta nenhuma, não é? Se você tem 100 reais e você vai gastar 90 e sobram 10, você oferta aqueles 10, na verdade, você não fez nenhum esforço. Mas se você tem 100 reais e você oferta os 100 reais, você fez bastante esforço. Se você tem R$1 e você oferta o seu R$1, você fez muito mais esforço. E é isso que Jesus estava dizendo, né? Com relação às ofertas. Jesus está dizendo, olha, a quantidade da sua oferta é importante, lógico, porque as ofertas são usadas para espalhar as boas notícias de Jesus. Então, a quantidade que você oferta é importante, mas mais importante é como você oferta. É como o seu coração está. Você está ofertando daquilo que te sobra ou você está ofertando em primeiro lugar para Deus? É isso que importa para Deus, não é? A quantidade, de novo, é importante sim, porque depende muito desses valores para que a igreja funcione. Mas mais importante é como você dá. É o seu coração. Se você está dando daquilo que sobra, isso não tem importância nenhuma para Deus. Pode ser até uma grande quantia, mas não é isso que Deus está vendo. Deus está vendo aquilo que você está dando em primeiro lugar para Ele, o seu coração. E aí ele está dizendo, aquilo que a viúva ofertou vale muito mais do que aquelas grandes quantias ofertadas sem valor nenhum. Agora, se você oferta uma grande quantia com um bom coração, isso vale para Deus também. Então, o que importa é o seu coração, é como você oferta, não tanto a quantidade. Então, era um aviso para aquelas pessoas que se orgulhavam das suas riquezas e queriam mostrar para todo mundo. Jesus está dizendo, não, isso não é o mais importante. O mais importante é o seu coração. Tá? Para os mestres da lei, o mais importante é o caráter. Não é como você se veste, não é a sua posição, o seu cargo, o seu título,
mais importante é o seu caráter. Tá bom? Perguntas, comentários? O que vocês estão pensando aí dessa parte final do capítulo 12? O que vocês gostariam de falar? Alan, é de Maceió. É interessante. Oi, Jesus tem o poder de conhecer o valor das ofertas que nós ofertamos de coração. Ele tem a capacidade de observar se nós estamos oferecendo de coração ou não. Sim. Isso, obrigado, Esdras. Com certeza, né? Com certeza que sim. Jesus sabe aquilo que a gente está ofertando, né? Se vem do nosso coração, se vem do nosso orgulho, se é o que está sobrando, né? Eu gasto tudo, sobraram 2 moedas, eu oferto aquilo. Ou, se nós ofertamos primeiro para Deus, aí o que sobrar eu vou gastar em outras coisas, né? Deus sabe exatamente o que você falou aí, Esdras. Obrigado. O que mais? Oi, irmão. Juraci? Pois não? Eu percebo aqui, irmão, que mais uma vez Jesus está ensinando, está mostrando que para o Senhor importa o que está dentro de nós. Tudo que nós fazemos na igreja, em casa, em todo lugar, Deus vai olhar o nosso coração, vai olhar o interior. Não é a aparência disso, a aparência de que somos, né, dedicados ao Senhor, a aparência em todos os sentidos, né, de que temos, do que somos, do que fazemos. Para o Senhor, só vale o que Ele vê dentro de nós. É isso que eu entendo que essas passagens e outras também têm mostrado para nós. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque, de repente, o orgulho vem e a gente está fazendo isso, trabalhando, enfim, e não vai ter valor para o Senhor, porque não é de coração, não é de verdade, né? Não está dentro de nós. A gente tem que se cuidar, se auto-observar muito, né? Meditar, refletir, sempre nas nossas atitudes, sempre no nosso comportamento. Porque a gente cai nessas. É fácil cair, né? A gente se orgulhar, mas como eu trabalho para a igreja, trabalho para o reino, para o Senhor. Então, eu acho assim muito perigoso e que nós temos que refletir em cada atitude nossa. Senão nós perdemos. Isso mesmo. Perdemos. Obrigada, irmão. Muito obrigado, Juraci. Isso mesmo. Além disso, as coisas que nós fazemos para Deus, nós fazemos para Deus, né? Muitas vezes nós vamos fazer muitas coisas e ninguém vai falar, não é? Poxa, ninguém falou que eu fui atrás daquilo, eu fiz aquilo, ninguém falou nada. Não precisa, né? Deus está vendo, Ele sabe, não é? Então, tem os 2 lados da moeda. Nós temos que tomar cuidado para não fazermos as coisas para sermos vistos, e quando não somos vistos, não faz mal. Deus está vendo, Ele sabe do nosso trabalho e Ele sabe se estamos fazendo de coração ou não, né? Então, são boas lições aqui para nós, com certeza com relação a orgulho. É algo difícil da gente controlar, né? Orgulho
talvez seja um dos pecados mais difíceis de serem controlados, né? Porque a gente quer ser visto, a gente quer que os outros falem de nós. Não precisa, Jesus está dizendo, né? Seria bom, né? Seria bom se nós observássemos as boas ações dos outros e comentássemos. Isso seria muito bom, é uma boa lição para a gente também, né? Para a gente ficar sempre olhando e vendo se alguém faz uma coisa boa, vamos fazer um comentário positivo. Mas se não fizerem comentário positivo sobre nós, Deus está vendo. E vamos continuar trabalhando da mesma maneira, né? Isso mesmo. Obrigado aí. Quem mais aí gostaria de falar algo sobre essa parte final do capítulo 12? Alan, eu queria dar os parabéns a Juraci pelo comentário dela. Foi muito edificante. Ela bateu o martelo, como diz o outro irmão, o Enio Latorre. Isso mesmo. Muito bom o Obrigado, comentário né? dela. É isso aí. Muito bom mesmo. Né? Você poderia fazer uma aplicação para a gente hoje, assim, mais destrinchado sobre esses 2 pontos? Eu achei que nós íamos entrar no capítulo 13. Então tudo bem. Não faz mal, estou brincando, não vai nem dar tempo, né? Pode falar, Nath, faz a sua pergunta de novo aí, por favor. Não, se você poderia fazer uma aplicação mais destrinchada assim para nós hoje, para nós como igreja, né, como discípulo de Cristo, né, cada um de nós. Como que a gente Eu acho que é isso. Ter cuidado para não deixar o orgulho e como a gente realmente está no plano de Deus, né? O caráter, né? A motivação, né? Como Jesus mencionou nesses dois Eu acho que é isso mesmo, Nath. A gente tem que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado para não fazermos as coisas para sermos vistos pelos outros, porque isso vai nos dar orgulho, né? Agora, nós, os outros, quando vemos alguém fazendo uma coisa boa, nós devemos falar, né? Faz parte de ser uma pessoa boa. Mas quando fazemos algo, nós não fazemos algo para sermos vistos. Eu fico triste se ninguém fala uma coisa, eu fiz isso, ninguém falou nada. Olha, não é assim, né? Deus está vendo, Ele sabe das nossas ações para fazer as coisas boas. Não sei se eu falei isso aqui já, mas eu tenho um estudo que acho que é muito bom sobre os apóstolos. E um dos apóstolos, né, o apóstolo André, é o apóstolo das pequenas coisas, que eu gosto de chamar. André, ele não é muito reconhecido, né? Dos 4 que eram mais próximos de Jesus, ele fica meio de fora. É mais Pedro, Tiago e João. O André não está muito nessa turminha. Mas nós não vemos o André reclamando dessas coisas. O André era irmão de Pedro. E Jesus primeiro chamou André. E o que o André fez? O André foi chamar o seu irmão Pedro. E por causa deste chamado de André para Pedro, nós temos o apóstolo Pedro, e todas as coisas boas que Pedro fez. Se não fosse o André ter contado para Pedro sobre Jesus, talvez nós não tivéssemos o apóstolo Pedro, não é? Foi André o responsável por isso. Nós não vemos nenhuma vez André fazendo nenhum tipo de pregação, nós não vemos André nenhuma vez se sobressaindo no meio dos apóstolos, mas ele era um apóstolo das pequenas coisas, ele se contentava
em ficar por trás das cortinas. Ele não precisava da luz estar apontando para ele, né? Como muita gente precisa, né? Se eu não for o capitão, ninguém joga, né? Não, André não era assim. André gostava de fazer parte do grupo. E o que ele podia fazer para ajudar, ele fazia, mesmo que ninguém comentasse. Então, é isso que nós estamos falando, né? Nós fazemos as coisas não para sermos vistos pelos outros, porque isso vai nos dar orgulho. E orgulho nunca é uma coisa boa. Tá? E quando alguém faz algo de bom, vamos falar o bem que essa pessoa fez. Isso é algo positivo. Acho que todos nós podemos praticar, né, essas coisas, incentivar isso para a pessoa mesmo. continuar fazendo, né? Exatamente, né? Então, acho que isso aí fica uma boa aplicação para a nossa vida hoje, em todas as coisas, não é? Se nós estamos fazendo as coisas só para sermos vistos e para alguém falar, oh, como aquela pessoa é boa, nós não estamos fazendo da maneira certa, né? Vamos fazer independente se alguém fala o bem ou não, né? Alan. Tá? Alan. Oi. Eu gosto muito Pois de não. cozinhar. Denise. Alan, eu estava dando crise. Oi, Denise. Porque você está falando aí, eu estou me vendo, né? E eu gosto de cozinhar. E quando eu cozinho, eu boto na mesa assim, tá bom, né, mãe? Ela tá gabando o toco. Aí... Entende? Aí eu tô dizendo, tá bom, porque o que fiz, você quer? Aí ela fala assim, tá gabando o toco? Ou seja, gabar o toco é assim. Aí, Nath, oxe, não seja o seu lado que te louve. Eu disse, sei. Mas aí, na hora, eu tô rindo por isso, né? Que, na verdade, eu tô me vendo aí no estudo, aí eu dou ataque de riso aqui. Aí, Alexandre, para de rir, o povo tá vendo. Eu disse, eu sei. Por causa disso, né? Porque aí eu fiquei nervosa de tá, então eu acho que eu tenho que tirar esse orgulho também. Porque eu faço a comida, aí eu digo assim, tá boa, não tá? Aí ela, tá gabando o toco? Aí, que quem gaba o toco é a coruja, né? Não sei se vocês conhecem o ditado. Conhece? Olha, então, é verdade, né, Denise? Aí eu fico pensando que eu quero elogio. Aí tem horas que eu disse assim, às vezes eu tô brincando, mas tem hora que é verdade, né? Que eu quero aplauso. Aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que diminuir. E hoje o Alexandre pintou a parede, aí eu postei, né? Aí ele, tá vendo? Aí ele falou isso, mas não foi você que postou, quem postou foi eu. Então, pronto. Mas quando a gente posta, a gente tá querendo elogio, reconhecimento, né? Eu sei que a gente tomar cuidado com algumas coisas, né? Principalmente quando a gente faz para Deus. Mas a gente faz uma coisa assim, a gente mostra para os amigos, faz. Então, tem algumas coisas que a gente tem que dosar, lógico, né? Para poder. Então, quando ela fala para mim que eu estou gabando o toco, aí eu fico pensando, né? Para poder não passar dos limites, né? E realmente maneirar no orgulho, ou seja, de sair disso, né? Aí, Nath é que dá risada. Isso mesmo, né, Denise? É verdade. Então, eu obrigado aí por isso. Né, Denise? Já que ninguém elogia, tu elogia. Pois é, mas aí tem que ser menos, né? Olha, vamos fazer o seguinte. Ela está falando para mim hoje. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, para acabar com isso aí, você, Denise, e você, Alexandre, vocês me convidam para comer na sua casa, e com certeza você vai ouvir um elogio, viu? Tá bem-vindo. Tá bom? Vai gostar da comida dela, muito boa. Alan, a Bíblia diz que a gente mesmo não pode se louvar, só outros que louvem. Então, vou aproveitar o ensejo, vou elogiar minha irmã, que ela cozinha muito bem. Está de parabéns. Mas espera aí um pouquinho. Irmã Denise. Nath e Denise são irmãs? Mãe de sangue. Não sabia? Olha pois que a gente fica sabendo aqui nessas aulas, hein? Que legal. Não sabia, não. Que joia. Muito bem. Ótimo. Graças a Deus, né? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu falei que queria entrar no capítulo 13, então, para a gente falar a verdade, vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo 13, tá? E aí a gente vai terminar. O capítulo 13,
é um capítulo muito interessante. Depois você, nesta semana agora, até quinta que vem, leia o capítulo 13. Tente entender o que está acontecendo aqui. Tem uma linguagem um pouco diferente, uma linguagem um pouco difícil até mesmo da gente entender. Por isso é que tem tanta controvérsia, vamos usar essa palavra, né? Tanta explicação diferente sobre o capítulo 13. Eu acredito que não é difícil da gente entender. Jesus não ia deixar uma coisa tão importante como se nós não conseguíssemos entender, né? Então, leia com bastante atenção o capítulo 13. Na quinta-feira que vem, nós vamos entrar no capítulo 13 e tentar entender muito bem o capítulo 13. Mas, vamos entrar hoje. Olha lá, então. Capítulo 13, versículo 1. Quem pode ler só o versículo 1? Por favor. Então, Jesus começou a lhes falar... Ah, desculpa, estou no 12. Errei. Peraí. Marcos 12. Peraí. 13 1. Eu estou na... Ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Olha só, né? Eles estavam ali em algum lugar no templo, lembra? Jesus viu aquelas pessoas colocarem o dinheiro naquelas caixas de oferta, e agora eles estão saindo do templo, e os discípulos de Jesus estão olhando para o templo, que devia ser uma construção magnífica, né? O Templo de Salomão. Devia ser algo fantástico, aquela construção. E eles estão admirando aquele templo, que era um orgulho para o povo judeu. E estão dizendo para Jesus: olha que construção magnífica, Jesus. Né? Com certeza deveriam ter ficado muito surpresos com a resposta de Jesus no versículo 2. Alguém leia o versículo 2. Mas Jesus lhe disse: vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagina a surpresa dos discípulos, né? Uma construção tão fantástica, de tanta história do povo judeu, o grande templo de Salomão. E Jesus diz: vocês estão vendo essas pedras que vocês estão vendo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Interessante isso, né? E aí, no versículo 3, 4 discípulos de Jesus, em particular, vão fazer perguntas importantes para Jesus. E é isso que o capítulo 13 vai ensinar. Olha a pergunta que é feita. Alguém lê para a gente o 3 e o 4 e nós vamos parar por aqui hoje. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Olha que interessante, né? 4 discípulos de Jesus. Aí está aquele quarteto mais próximo de Jesus, 2 pares de irmãos, né? João e Tiago e Pedro e André. Quando ouviram Jesus falar que não ia ficar pedra sobre pedra, eles chegam para Jesus em particular e perguntam: Senhor, nos diz aí quando que vai acontecer tudo isto? E quais são os sinais de que isso está prestes a acontecer? Interessante que aqui, em Marcos, dá a entender
que a pergunta que é feita, as perguntas, né, porque são duas, tem a ver com o mesmo assunto. O assunto de que não iria ficar pedra sobre pedra. Agora, falei que eu ia acabar aqui, mas eu vou ler mais um texto. Na passagem paralela com esta, que você encontra lá no Evangelho de Mateus, volta um livro para trás, nós estamos em Marcos, antes de Marcos você tem Mateus. Na mesma passagem, só que escrita por Mateus, fica mais fácil da gente entender a pergunta. Olha Mateus capítulo 24, versículo 3. Quem pode ler para a gente? Mateus 24, versículo 3. 1, 2, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Então, dá para entender um pouco melhor a pergunta, que, na verdade, são duas perguntas diferentes que eles fazem. A primeira pergunta tem a ver com o que Jesus tinha falado. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles, então, perguntam para Jesus, lá, né, em Marcos, capítulo 13, versículo 4, dize-nos, quando é que vai acontecer isso? O senhor falou que parece que o templo vai ser destruído? Quando é que vai acontecer isso? E tem uma segunda pergunta. Quais são os sinais da tua vinda e do final dos tempos? Então, são duas perguntas diferentes que são perguntadas ali. O capítulo 13 de Marcos, Jesus vai responder as duas perguntas. A confusão que é feita hoje em dia é que muitas pessoas acham que Jesus está respondendo a uma pergunta só. E essa pergunta é sobre a volta dele. Mas Jesus não está respondendo aqui sobre a volta dele. A primeira pergunta é sobre o templo, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ó, Senhor, nos diz aí quando vai acontecer isso. E tem uma segunda pergunta, que aí sim é sobre a volta de Jesus. Nem tudo que está no capítulo 13 é sobre a volta de Jesus. Aí é que tem a grande bagunça aí de pensamentos. Porque muitas pessoas acham que é tudo sobre a volta de Jesus, mas não é. Tem sobre a destruição do templo e tem sobre a volta de Jesus. E não é difícil da gente fazer essa distinção. Se a gente lê o texto bem com atenção, não fica difícil da gente entender quando que a primeira pergunta é respondida e quando a segunda pergunta é respondida. Essa vai ser a nossa tarefa aí na quinta que vem, tá? Então, leiam Marcos capítulo 13, presta atenção nas duas perguntas. Uma sobre a destruição do templo e a segunda sobre a volta de Jesus. E nós vamos ver no texto se a gente consegue descobrir aonde começa e termina a primeira e aonde começa e termina a segunda. Tá bom? Ok? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa a mais antes de fazermos nossa oração final? Eu queria falar alguma coisa, se eu puder, sobre a viúva. Uma coisa que me chamou a atenção. Lógico que... É que lógico, ela... vovós podem falar, sim. Podem falar, claro. É? Tenho Com certeza. Eu acho até, não sei como tu, eu gosto de entrar na história, eu acho até que ela pode ter ficado até um pouquinho envergonhada pelo que ela estava dando em relação aos, não sei, né?
Mas o que eu achei lindo é que nós, 2000 anos depois, ainda estamos falando sobre ela e sobre a oferta que ela deu. Então, Deus não esquece, né? Ele não esquece. O que a gente faz, às vezes, sem nem saber, vai ficar, talvez, para a posteridade, né? Deus vai lembrar, como ela foi lembrada aqui nas palavras de Marcos. Eu achei muito bonito eles lembrarem dela. Isso mesmo. Obrigado, Cíntia. Ótimo comentário, né? Ótima lição, exatamente, né? Deus não esquece as coisas que a gente faz de coração. As pessoas podem nem perceber, mas Deus está vendo e Ele não esquece. Isso mesmo. Muito bom, tá? Muito obrigado. Alguém mais? Ok? Muito bem. Muito obrigado a todos pelos comentários, perguntas, por sua participação. Eu fico tão feliz aí de poder chegar quinta-feira para que a gente possa ter esse nosso encontro, a gente possa ver todo mundo aqui nessa telinha, trocar essas ideias e principalmente aprender da palavra de Deus, né? Esse é o nosso propósito, aprender de Deus e transformar nossas vidas, né? Para sermos pessoas mais como Deus deseja. Esse é o nosso propósito aqui, né? De todo mundo. Então, obrigado pela sua participação sempre. Vou pedir ao nosso irmão Luiz, lá de Simonésia. Luiz, você está aí? Está conseguindo ouvir? Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas se você estiver aí, Luiz, e estiver conseguindo ouvir, fala um oizinho para nós aí, se você puder dirigir a gente numa oração final, por favor. Tá? Posso sim. Que bom, Luiz. Direitinho? Tá bom. Luiz mora lá em Simonésia, Minas Gerais. Né, Luiz? Um irmão muito querido aí por todos nós. Graças a Deus. Vamos lá então, Luiz. Vamos lá. Senhor, meu Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo maravilhoso que acabamos de ter e que o Senhor abençoe que nós sempre guardamos no nosso coração tudo que nós ouvimos da Tua Palavra, para que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Que a Tua Palavra diz que justo não é aquele que ouve, é aquele que pratica, é aquele que guarda no coração e esteja praticando cada dia. Quero que o Senhor abençoe o Ala, que ele continue com essa inteligência, que ele continue passando esse conhecimento, que ele sempre passa para a gente. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui presente. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Agora todo mundo pode ligar seus microfones aí, para a gente poder falar.